Está começando mais um vídeo hoje aqui do The Information. Eu sou o Pedro Brogolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje para falar de Denver Broncos e da briga pela posição de quarterback lá em Denver. Então, antes disso, eu já vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no The Information e principalmente espalhe o vídeo por aí. Vamos juntos chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Vamos lá hoje então falar um pouquinho sobre o Denver Broncos, né, que dá para dizer que é a única franquia hoje da NFL que tem um elenco um pouco melhor e que tem uma briga pela posição de quarterback de forma mais aberta, né. Tem a questão dos 49ers que dizem que tem briga ou não, os Patriots também, mas são duas franquias que, primeiro, os 49ers tudo indica que vai ser o Garoppolo, isso vem sendo falado desde o draft, e os Patriots é um time que tem talvez um grande potencial, que tem um bom elenco, mas que ainda não se sabe muito bem e já vem sofrendo com lesões, principalmente na posição de tight end. O Denver Broncos é um time que, talvez tirando a posição de QB, é top 5 em elencos da NFL, é um elenco muito bom no ataque e na defesa. A defesa, se encaixar, tem tudo para ser top 5, e o ataque, se for minimamente desenvolvido por o QB, seja quem for ele, tem tudo também para ter um bom ano no offense tight end, tem uma boa dupla de wide receivers, um jogo terrestre com uma OL que pode dar bom em 2021. Então a questão do Denver Broncos é justamente só a posição de tight end. Por exemplo, a posição de quarterback. É só saber que QB que vai estar sendo o número 1 da franquia. E aí então a gente tem duas opções, Teddy Bridgewater e Drew Lock, né, que são dois nomes que assim, não inspiram muitas confianças, né. O Drew Lock, né, draftado por Denver há algum tempo atrás, né, vai para o seu terceiro ano nessa temporada, teve um ano de estreia muito bom quando se tornou titular. O problema é que ano passado não foi tão bem e demonstrou alguma queda de rendimento, alguns pontos que pressionam e preocupam seu desenvolvimento, tomada de decisão, imprecisão em passes em momentos importantes. É um cara então que tem um teto maior que o Bridgewater hoje, mas o piso é abaixo do teto de Bridgewater, que vem então de Carolina agora para Denver. É um jogador que talvez seja mais consolidado, não que isso indique muita coisa hoje nessa disputa especificamente, mas é um jogador que já rendeu um pouquinho mais, já teve bons momentos na NFL, sofreu com lesão, infelizmente quase parou de jogar, voltou felizmente para os campos da NFL, só que não voltou mesmo que o Teddy Bridgewater antes dessa lesão lá em Minnesota. Então é um cara que depois dessa lesão não conseguiu se encontrar e não passa hoje de um QB mediano, coisa que também o Drew Lock está tentando ainda se estabilizar. Então tem essa diferença entre piso e tem a diferença também entre teto, que hoje não tem como não falar que um QB mais novo, um QB que só vai para o seu terceiro ano na NFL, que tem muito ainda a aprender, não possa ter um teto um pouquinho maior que o Teddy Bridgewater, pelo menos é assim que eu penso. E aí então a gente vem para esse ano, para essa disputa de QBs, porque é uma disputa aberta, é uma disputa que está tendo briga desde o training camp, lá no comecinho, agora que a gente está na metade também, tendo então os jogos de preseason, e na última semana, né, no último sábado, Denver venceu os Vikings, conseguiu um belo de um placar, né, que isso indica grande coisa, mas ele tem dois pontos muito bons. Drew Lock jogou muito bem e também o Teddy Bridgewater jogou muito bem. O Drew Lock mostrou uma boa precisão em passes longos, não à toa saiu assim um TD de 80 jardas, num lindo passe do Drew Lock. Teve ainda um outro TD numa jogada em movimento, com passe em movimento do Drew Lock, né? Ele sai do pocket, faz o rollout e consegue achar o alvo no meio da end zone, com uma endzone um pouco mais lotada de pessoas, né? Sem tantos espaços, o Drew Lock fazendo boas leituras. Mais paciente também, né? Teve uma 3ª para 8 no primeiro quarto, onde a pressão chegou. O Drew Lock não saiu do pocket, não se assustou, conseguiu converter, transformou em 1ª para 10. Então o Drew Lock mostrou uma boa evolução, pelo menos nesse primeiro jogo de preseason. Claro, é só a preseason, vem tudo que a gente já vem comentando, de não ser tão séria, não ter um adversário que seja tão forte assim, e mesmo quando tem titular, talvez esse titular adversário não jogue tão pegado quanto jogaria numa regular season. Mas o fato é que ele jogou bem, e pelo menos nesse primeiro embate ele venceu. Nesse primeiro round dentro de campo contra um time adversário, ele vence o Teddy Bridgewater, que também fez um bom jogo, né? O Teddy Bridgewater, ele errou apenas um passe dos 8 que tentou, né? Ele não conseguiu chegar a marca de 100 jardas, mas teve uma boa porcentagem, chegou aí, passou o número de 70 jardas na partida. Teve também um TD, né? Então também mostrou serviço, mas mesmo assim foi um pouquinho abaixo do Drew Lock. Não teve uma grande diferença também, para deixar bem claro, né? O que mais se destaca é que o Drew Lock mostrou uma boa evolução, pelo menos nesse primeiro momento dessa briga. Mas quando tu compara os dois, não tem uma grande diferença ainda.
Por mais que hoje eu aponte, acho que vai ser o Drew Lock o titular do Denver para 2021 na Week 1, por alguns motivos de ter sido draftado, vai para o seu terceiro ano, tem um teto um pouquinho maior. Até tempo atrás ele era o QB1 do time. Claro que isso não indica muita coisa nesse caso, porque poderia chegar um nome melhor e substituir ele. Mas o Teddy Bridgewater, será que é um nome para chegar e roubar essa posição? Porque é só o Teddy Bridgewater, é um cara que nesse primeiro jogo não jogou melhor que o Drew Lock quando esteve em campo. Os dois tiveram um tempo de posse parecida, número de passes parecidos, e o Drew Lock mostrou mais, conseguiu mais pontos, conseguiu uma conexão em passe longo, coisa que o Teddy Bridgewater não conseguiu no mesmo nível. Então nesse primeiro ponto, nesse primeiro round, o Drew Lock fica mais à frente. Para mim ele se consolida ainda mais do que QB1. Não quer dizer que a diferença de novo seja grande, é uma diferença mínima, uma diferença pequena, que pode mudar daqui para 2, 3 semanas, quando vai ocorrer a estreia lá no dia 12 de setembro. Mas hoje, sinceramente, eu acho que o Drew Lock vai ser o QB1, eu acho que ele tem mais chances de conseguir esse status nesse começo de temporada. Foi draftado aí, vai para o seu terceiro ano, já conhece o esquema, então ele está mais familiarizado com esse time. A questão é, se ele não render, ele tem agora um backup que, se for trocado, consegue se adaptar e pode render tão bem quanto ele na questão do piso. O teto fica um pouco diferente, mas se tu não consegue render o teu piso, cara, provavelmente tu não vai chegar no teu teto dessa temporada. Então esse que é o ponto, né? Por mais que eu ainda ache o Teddy Bridgewater mais seguro, eu começaria pelo Drew Lock. Aí se dá errado, troca e pensa outro QB, mas pelo menos tu insistiu naquele cara que tu draftou, que tu deu peças, que tu montou um ataque para ele. Se isso vai se consolidar ou se de fato vai ocorrer o Drew Lock QB1 no começo de temporada, sinceramente eu não sei. Se eu fosse o Vic Fangio, eu tomaria essa decisão baseada no que eu falei nesse vídeo, mas eu também não acho um absurdo o Teddy Bridgewater ser o número 1 lá em Denver, certo, pessoas? Quero saber, concorda com a minha opinião, discorda da minha opinião? Comenta aqui embaixo, vamos juntos discutir, fazer uma boa conversa sobre esse assunto de dois QBs que não são tão bons assim, mas que estão gerando talvez a melhor briga ou a briga mais intensa pela posição de QB1 nesse training camp. Certo, gente? Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!